A literatura brasileira é chata, na visão de muitos, porque tentaram durante anos te enfiar goela abaixo na escola. Na época do nosso primeiro contato com a literatura, a escola conseguiu convencer a gente disso porque reduziu a prática da leitura em 3 aspectos: resumo, rótulo e prova. E muita gente tem um bloqueio enorme até hoje justamente por conta dessa má experiência. Por um exemplo, Iracema virou sinônimo de romance entre uma indígena e um português. Vida seca se tornou sinônimo de sofrimento e seca. Então o problema não é o livro, mas a forma como foi ensinado, a forma como foi apresentado, e a gente precisa mudar isso hoje se a gente quiser conhecer a literatura brasileira profundamente e aproveitar os belíssimos autores que nós temos. O primeiro erro da escola, na minha opinião, foi transformar a literatura só em enredo. Então o professor chegava ali, contava o resumo da história e na prova era cobrado o que acontecia na história, qual é o assunto principal. E aqui tem um ponto importante. Quando a literatura vira só resumo, a gente, de certa forma, esvazia a literatura. Afinal, não importa só o que acontece, mas como acontece. Porque existem histórias que são idênticas em sua forma. Então, é mesmo, sei lá, é o mesmo herói que acontece isso e aquilo e etc. Mas cada autor tem uma particularidade de contar. Não é à toa que o mesmo assunto pode ser contado de uma forma muito interessante, muito legal, e um outro assunto pode ser contado de uma forma extremamente enfadonha, que você sequer consegue avançar no livro. E aqui é um ponto importante. Estou falando de erros da escola, não quer dizer necessariamente que são erros dos professores, até porque os professores por si só, às vezes, não têm ferramentas e nem forças suficientes para mudar a forma como é ensinado alguma coisa. Então existe um mecanismo muito maior, que é a forma como as coisas são ensinadas até hoje, e para a gente mudar isso precisa de um esforço coletivo mesmo de discutir a educação brasileira. E isso, é claro, vai suscitar muitos debates porque existem diversas formas de ensinar, principalmente quando diz respeito à gramática, à linguística. Então, são diversas discussões que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado quando a gente for falar sobre isso. Quando eu falo, portanto, então, de erros, estou falando de um sistema que a gente precisa refletir melhor como nós aprendemos, como os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, primos, irmãos estão aprendendo literatura ou qualquer outra matéria que você queira pensar também. Dito isso, o segundo erro da escola foi transformar os movimentos literários em rótulos vazios. O que isso quer dizer, Ana? Quer dizer que a gente não lia o livro, a gente lia o esquema. Quando a gente pega aqueles livros de pré-vestibulares, eu acho que inclusive existe até hoje aquele tal de, sei lá, acho que é Guia do Estudante, Revista do Vestibular e etc e tal, você vai observar que quando está falando de naturalismo, parnasianismo, está falando de romantismo, não há uma explicação para além das características principais do movimento. O romantismo, portanto, é a idealização da mulher, é o nacionalismo, é o sentimentalismo. O realismo já vai para a crítica social e para o narrador objetivo. Já o naturalismo é o determinismo, é os personagens que são frutos do meio e etc. O resultado é que a gente consegue sim gravar as características do movimento e diferenciá-los um do outro, mas fica só nisso. A gente grava as características, mas nós não somos capazes de discutir as obras desse movimento. O terceiro erro, para mim, é um dos piores, porque quando você associa a literatura de forma errônea à obrigação, aí você entra num terreno que você vai afastar ainda mais o estudante, o aluno. Porque quando você diz, se você não lê esse livro, você não vai passar no vestibular, ou sério que você não leu tal livro de literatura clássica, você está afastando esse aluno. Você está afastando esse aluno porque, gente, pelo amor de Deus, que maneira burra é essa de você convidar uma pessoa a ler um livro, a conhecer uma história? Porque o que é para ser uma experiência se torna uma chantagem. Você tá lá dizendo, se você não fizer isso e aquilo. E aí a pessoa vai dizer, tá, e daí? Tá, eu não quero passar no vestibular. Ou eu não quero ler literatura clássica, não quero conhecer tal livro. E no final, ninguém lia para se divertir com a história, para conhecer uma história, para se tornar um leitor, lia para passar na prova. E quem lê assim, é claro, vai sair repetindo que a literatura brasileira é chata. E esse tonzinho de é sério aqui, ele é muito importante. Eu quero até voltar a falar disso aqui. Quando você fala para uma pessoa, é sério que você não leu tal livro, você não está convidando essa pessoa. Você está querendo se sentir superior porque você leu esse livro e a pessoa não. Então, no final das contas, é muito mais sobre
como você quer se comunicar. É muito mais interessante você dizer assim: ei, fulano, você conhece esse livro? Então qual é o jeito certo de ler? Eu não diria um jeito certo, mas um jeito muito melhor. Não é decorar, não é resumir e não é moralizar a literatura. O primeiro passo é quando você vai ler um livro, você tem que se fazer perguntas, você tem que ser um leitor interessado, você tem que estar de corpo e alma naquela leitura para que ela faça sentido para você. Para você poder dizer por que você não gostou. Foi o narrador, foi a história, foi a construção dos personagens. Você vai parar de dizer: eu não gostei, não gostei. Ou eu gostei. Você vai entender quais foram os motivos que te fizeram gostar ou não de uma história. Portanto, seja um leitor que se faz perguntas. Por que o autor escolheu esse narrador? Por que houve essa construção? Por que teve essa sucessão de fatos? E aí você pode se perguntar: Ana, mas se eu fizer perguntas, eu não vou me perder na leitura? Não, você não vai. Porque não são perguntas que você vai fazer uma descrição enorme, uma redação sobre. São perguntas que você vai fazer para você próprio, para que a sua leitura seja ainda mais atenta. O segundo passo é entender o contexto, não só o contexto da obra, mas o contexto do autor, porque esses dois contextos vão te dar uma informação, uma base teórica importante para que você não fique perdido ou perdida dentro do livro. Quando você lê um livro e você sabe a época que foi escrito ou o que o autor estava pensando, vou dar um exemplo. Quando a gente vai ler Ana Karenina, é muito fácil, se a gente não tiver atenção plena, achar que é uma história só sobre uma mulher adúltera. Mas é sobretudo uma história sobre família. Caso fosse uma história sobre mulher adúltera, a gente teria uma história só sobre Ana Karenina. Mas não, a gente tem a Kitty, a gente tem o Liev, a gente tem outros personagens, até como o próprio irmão da Ana, que vão mostrar pequenas construções, pequenas observações e visões sobre família. E isso fica mais claro quando a gente observa a própria vida do Tolstói e as próprias observações que ele fez sobre o livro. O terceiro passo é recuperar a experiência da leitura. Hoje é claro que muita gente lê por obrigação. Eu, por exemplo, leio livros que eu tenho que ler para poder aprender mais, para poder trazer mais conteúdo para vocês, mas eu tenho plena consciência de que é uma obrigação a qual eu escolhi. Afinal, eu criei esse canal no YouTube para poder fazer isso. Mas tem outras leituras que eu coloco como leituras de prazer, como leituras de aprendizado também. Esse equilíbrio, essa consciência sobre a minha experiência da leitura, ela vem quanto mais a gente lê. Então a experiência da leitura para você deixar de achar que a literatura é chata, terá que vir a partir das suas escolhas de leitura. Então, você vai escolher um livro do seu interesse e depois que você tiver ritmo, costume, etc., você vai poder ir para outros livros os quais você não leria se você não tivesse uma disposição a mais. Então essa experiência da leitura é uma construção de longo prazo. Não adianta correr, não adianta achar que é para amanhã. Não, é uma construção a longo prazo. Eu leio agora desse jeito porque antes eu me propus a começar a ler de pouquinho em pouquinho. E assim pode acontecer com você. No final das contas, a gente não precisa ler tudo, nem gostar de tudo, não somos obrigados a ler clássicos, não somos obrigados a ler contemporâneos, mas é bom que nós leiamos para dizer pelo menos por que nós gostamos, nós desgostamos e assim construir uma opinião própria, um diálogo com as outras pessoas, porque é assim que é o aprendizado. Por um exemplo, A Hora da Estrela, à primeira vista, parece um romance simples de uma datilógrafa chamada Macabea. Só que é claro que Clarice Lispector vai transformar esse enredo triste à primeira vista em uma história em que o narrador não sabe quando o ego dele acaba, para ele de fato contar a história da Macabea. Rodrigo, que é o nosso narrador, diz narrar com humildade, mas humildade é uma das coisas que ele menos tem. Então ele invade, ele se contradiz, ele se autoelogia, tudo isso dentro da história. E a forma do livro inteiro, se a gente observar, é esse narrador falando de mais, a Macabea falando de menos. Portanto, o drama da vida de Macabea não está só na vida dela, mas também na possibilidade de narrar a própria vida, como vemos nesse trecho aqui. Macabea, em tudo e por tudo, é o oposto do herói épico. Sua trajetória e vida aponta para a inviabilidade dos grandes feitos na sociedade moderna. Retomando o conceito do crítico alemão Walter Benjamin, pode-se afirmar que ela sequer teve a experiência de vida que a memória um dia pudesse ou soubesse resgatar. No máximo, um canto de galo faz com que só lembre da terra da infância, mas este também é um território espúrio. Proveniente de um meio rude, órfã de pai e mãe, criada a pancadas pela tia, Macabea não teve propriamente uma história pessoal. Felicidade para ela é um conceito oco. De índole passiva, torna-se presa fácil dos mitos e produtos da indústria cultural. Admira as grandes estrelas do cinema e sente-se fascinada pelos anúncios publicitários.
As notícias descosidas da rádio relógio integram este contexto alienante, dentro do qual o cotidiano se faz um tempo meramente físico, desprovido de uma ação subjetiva que com ele interaja numa proposta de transformação. Inexiste passado, inexiste projeto futuro. Vidas secas na escola se tornou sinônimo de pobreza, de seca nordestina, de miséria, mas quando a gente olha com afinco, a gente vai ver que para além disso, que é claro, existe no livro, o Graciliano quis mostrar a aridez das coisas através das frases curtas, através da própria construção do personagem Fabiano, da economia de fala, da economia de palavras também, como a gente vê nesse trecho aqui. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu-se, não queria morrer, ainda tensionava correr o mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer, estava escondido no mato como um tatu, duro, lerdo como um tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria um homem. Um homem, Fabiano. Memórias Póstumas de Brás Cubas, já ouvi vários comentários de que é um livro confuso e etc. E aqui algo muito importante. Nem todo livro vai ser linear. E a gente precisa saber lidar com isso. Porque quando a gente entende que não há linearidade nessa história, aí abre uma porta, assim, é uma, como é que fala? Uma caixa de Pandora, né? E aí a gente entende basicamente a estrutura da história, o que torna muito mais fácil a sua leitura. Esse romance é montado mesmo em fragmentos, são capítulos interrompidos no meio, são divagações, são opiniões no meio da história. A lógica não é só contar uma vida, mas expor também o modo de pensar. E olha aqui esse trecho, que legal. Capítulo 4, a ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o cavoar. Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história é uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dois dos Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madame Lucrécia, flor de Borges, se um poeta te pintou como uma Messalina católica, apareceu um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade e, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E tornando a ideia fixa, direi que ela, a que faz os varões fortes e os doidos, a ideia móvel, vaga e furtacô, é a que faz os Cláudios, formam Suetônio. Era a minha ideia fixa. Fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica, talvez o leitor a comparação que melhor lhe quadrar, veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não se edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é, todavia, mais do que um passatempo e menos do que o apostolado. Falando em literatura brasileira e Machado de Assis, na área de membros teremos conteúdos exclusivos sobre esse autor. Nós vamos analisar os contos, os livros e também a história dele. Então, se você quiser fazer parte, se tornar membro, clica aqui no primeiro link da descrição. E vale lembrar, obviamente, que não serve só para clássicos, serve também para a literatura contemporânea. Aqui eu vou citar alguns autores da literatura contemporânea que estão fazendo obras belíssimas, bem escritas, incríveis, histórias que têm bons personagens, que trazem um enredo que te envolve, enfim, tudo que um leitor gosta de ter, que é uma história que faz a gente esquecer que a gente está vivendo essa vida aqui de agora. Eu vou citar autores que não estão dentre os autores mais conhecidos, das editoras mais famosas. Por quê? Porque esses autores já são conhecidos, então vale a pena a gente ir para além disso. O primeiro livro que eu vou mencionar para vocês é Maneira Comédia, do Fábio Gonçalves, e aqui vale muito a pena conferir, porque desde o título a gente tem alguns aspectos interessantes, e aqui eu vou citar dois. Primeiro,
Uma Negra Comédia foi inspirado em A Divina Comédia na estrutura do livro. A gente tem que, na Divina Comédia, a gente tem o inferno, o purgatório e o paraíso, e assim acontece também parecido na nossa história. O nosso protagonista vai passar por poucas e boas, mas no final tudo acaba bem. E isso não é um spoiler, porque você não sabe o que é bem, né? No final das contas. E o segundo aspecto é a forma como o Fábio consegue contar essa história com uma sensibilidade imensa, com uma delicadeza também que a gente não vê em muitas histórias que tratam desse tema também. Além de Uma Negra Comédia, a gente também tem Férico Luar no Copacabana Palace, que é um exemplo perfeito da nossa comédia contemporânea. O jeito que o Alexandre Soares Silva, que é o autor do livro, consegue nos trazer para o Rio de Janeiro dos anos 20 e gostar de um playboyzinho também dos anos 20 é diferente. É uma história que te arranca gargalhadas de uma forma leve, realmente leve, e vale muito a pena conferir. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E bom, além desses dois, tem Vale o que está escrito do Dan, tem os livros do Franciel Cruz, tem os livros do Matheus Peleteiro, tem os livros do próprio Milton Antum. Tem muita gente boa aí que vale a pena a gente conferir, que vale a pena a gente compartilhar. Olha, leu o livro, gostou? Cara, eu já compartilhei Férico Luar e Uma Negra Comédia, não só com vocês aí, mas com boa parte da minha família, e falei, cara, vale a pena, e até agora não tive uma pessoa que não gostou. A escola nos ensinou que a literatura é obrigação, é ensino, é prova. Mas o jeito certo é ler com foco em garantir uma boa experiência, em você ler um livro e você pensar sobre esse livro depois de anos. Por isso que eu digo, a literatura brasileira nunca foi chata. O que é chato é o modo como ela é ensinada hoje pra gente. Quando a gente lê do jeito certo, um livro vira não só uma boa história, mas um jeito de pensar o Brasil, um jeito de enxergar a própria vida. E se você quiser continuar essa conversa, clica nesse videozinho aqui e eu te vejo no próximo vídeo.